Vamos para a nossa aula de matemática, trabalhando hoje com as tabelas de dupla entrada. Então, essas tabelas de dupla entrada, a gente tem sempre assim, contato com elas. A gente só não reconhece pelo título, né, o que seria uma tabela de dupla entrada. Mas aí no decorrer da nossa aula, né, com o conteúdo do livro de vocês, a gente vai entender o que é uma tabela de dupla entrada. Então, são tabelas que têm mais de uma informação. Sobre determinada pesquisa, geralmente, certo? Então, o conteúdo está na página 180 e a gente vai responder juntos as atividades nas páginas 181 e 182. Então, vamos lá. Tabelas de dupla entrada. Então, eu trouxe aí para vocês a informação, né, que está no livro de vocês, né? Que tem aí mostrando duas crianças. E aí eu vou ler o que tem no livro de vocês. Vocês vão acompanhar aí também. César e Paulinho jogam handebol e são os líderes de sua equipe. Certo? Aí é só uma informação, né? Trazendo a imagem do livro de vocês. Então vamos ver o que diz a seguir. Então aí nós temos aí a tabela, né? Retirada do livro de vocês, mostrando a equipe de César e a equipe de Paulinho. Então, aí a gente tem, então, na equipe de César, mostrando a quantidade de vitórias, de derrotas e de empate. Ou seja, César, na equipe de César tem 5 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Na equipe de Paulinho, nós temos 3 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Então, a gente diz aí na setinha que observe que a equipe de César obteve o maior número de vitórias nos jogos de handebol. Então, a gente está vendo aí que essa tabela traz mais de uma informação. Traz informação sobre a equipe de César e sobre a equipe de Paulinho. Então, são duas informações, no mínimo duas informações. Também nós trazemos nessa tabela a vitória, a derrota e o empate. E são mais 3 informações. Então, na verdade, nós temos aí 5 informações sobre uma pesquisa que está sendo feita. Certo? E a gente, observando a tabela, a gente vê que a equipe de César teve o maior número de vitórias. Certo? Com relação a Paulinho. Na derrota, eles tiveram menos número de derrotas com relação a Paulinho. E empate foi empatado entre os dois. 3-3, certo? Então, vamos lá. Tabelas de dupla entrada são aquelas que apresentam 2 ou mais tipos de dados. No caso dessa tabela que a gente está pesquisando, nós temos vitórias, derrotas e empates relacionados a algo, que é a equipe de César e a equipe de Paulinho. As tabelas de dupla entrada devem ser lidas tanto na horizontal quanto na vertical, simultaneamente para relacionar os dados. Então, a gente precisa ler toda a tabela com relação. Por exemplo, aqui voltando à nossa tabela, a gente está vendo que a gente leu na horizontal, certo? Que essa que vai César, vitória, derrota e empate, Paulinho, vitória, derrota e empate. E temos também que ler a numeração da vitória, que é 5 e 3, na forma vertical, na derrota, que é 3 e 5, e o empate, que é 3 e 3. Então, aí a gente viu, né, que existe essa necessidade de a gente fazer a leitura tanto na vertical, na horizontal, quanto na vertical. Ler primeiro a forma horizontal ou vertical e vice-versa para a gente relacionar os dados que estão sendo pesquisados. Agora, a gente vai ver as atividades que a gente tem para fazer. Vamos lá na página 181, abram aí o livro de vocês para a gente responder juntos, certo? Na questão número 1, está mostrando uma tabela com 3 animais, certo? 3 animais diferentes, que é um gato, um pássaro e um peixe. E é uma tabela, então, como eu disse, uma tabela de dupla entrada que tem mais de uma informação. A primeira informação que a gente pode perceber são os animais, né, que são diferenciados. A gente está analisando essa tabela. Quando a gente olha os animais, a gente está olhando a tabela de forma vertical. E na forma horizontal, a gente vai ver a quantidade de patas, cobertura do corpo e onde cada animal vive. Então, por exemplo, aí, no gatinho, vamos analisar o gato, que é o primeiro animal.
Quantidade de patas do gato. Então, a gente já sabe que o animal tem quantas patas? Pensem aí um pouquinho. Isso mesmo, são 4 patas que o gato tem. Então, vocês vão colocar aí nesse espaço, né, do gatinho, a quantidade de patas, vocês vão escrever 4 patas. Podem utilizar o numeral 4, não tem problema. E coloquem o nome patas. Cobertura do corpo. Como é a cobertura do corpo do gatinho? Então, o corpo do gatinho, ele tem pelos. Então, vocês vão colocar pelos. É a cobertura do corpo do gatinho. A gente está analisando o gato, certo? Estamos pegando as informações para montar a nossa tabela de dupla entrada. Onde vive já tem aí no livro de vocês, que é na terra. Daí vocês não precisam responder, certo? Só vou completar os dados que estão faltando. Com relação ao pássaro, nós temos aí. Aí vamos ver. Quantidade de patas do pássaro. Quantas patinhas ele tem? Isso mesmo, são 2 patinhas. Então, a gente vai colocar o numeral 2 e o nome patas, certo? Cobertura do corpo. Como é a cobertura do corpo? Como é o corpinho deles? Será que eles têm pelos ou penas? O que será? Vamos analisar? Vamos pensar? Então, o livro já está trazendo a resposta. Ele tem penas, certo? E onde vive, então, esse animal? Ele voa bastante, né? Então, se ele voa, ele vive no ar. Então, ele vive de um lugar para outro voando com as suas asinhas. Então, ele vive no ar. Então, vocês vão escrever o nome ar, certo? O terceiro animal que a gente vai analisar é o peixe. Então, aí, quantidade de patas. Vamos pensar, será que o peixe tem patas? Não, ele tem nadadeiras. Então, aí, a resposta seria que ele não tem patas e o livro já traz a resposta para a gente. Agora, como é a cobertura do corpo do peixe? Esse peixe tem escamas, então ele tem escamas, nem pelos e nem penas, ele tem escamas. Vocês vão escrever aí o nome escamas. E onde ele vive? O local dele é a água, então ele sobrevive dentro da água, certo? Nem na terra e nem no ar, é na água. Então aí nessa tabela, nós analisamos 3 animais diferentes, cada um com um habitat diferente, que é o local onde ele vive, cada um com sua cobertura do corpo também diferente e cada um com a quantidade de patas também diferentes, sendo que o peixe não tem patas. Segunda questão, da página 181. Observe a tabela abaixo com o número de habitantes de cada estado da região sudeste. Então, aí nós temos uma tabela, certo? No livro de vocês. Habitantes da região sudeste. Então, temos os estados de um lado, com informações dos estados, e do outro os habitantes, certo? Então, por exemplo, Minas Gerais temos 19.273.506 habitantes. No estado de São Paulo, 39.827.570 habitantes. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 15.420.375 habitantes. E no estado do Espírito Santo, nós temos 3.351.669 habitantes. Nós temos, então, 2 informações aí sobre, duas informações de estado e habitantes e sobre 4 estados, com suas respectivas quantidades de habitantes. Então, aí, por exemplo, vamos lá na letra A, na primeira pergunta. Analisando a tabela, nós vemos que qual estado possui menos habitantes? Então, a gente vai olhar e observar o número menor. Então, o número menor que nós observamos é o número a informação dada ao Espírito Santo, esse estado. Então, ele tem apenas 3.351.669 habitantes. Então, o menor estado o estado que possui menos habitantes é o Espírito Santo. Letra B. Qual estado possui mais habitantes? Aí já seria o número maior que a gente pode observar. Com 39.827.570 habitantes, nós temos o estado de São Paulo para a letra B. E a letra C, quantos habitantes tem em Minas Gerais? Então, tem em Minas Gerais. Então, a gente está observando aí que Minas Gerais é o primeiro estado lá em cima. A gente vai colocar, então, a quantidade de estados, né, copiando os números que se apresentam na tabela. 19 milhões
273.506 habitantes. Concluindo a página 181, agora vamos para a página 182. Continuando então a análise da tabela dupla entrada, a gente vai ver então que nós temos aí. Observe a tabela abaixo e responda. Então aí nós temos aí duas brincadeiras que vocês estão vendo na tabela e duas crianças, né? Aí para mostrar para vocês. Então vamos lá. As brincadeiras apresentadas são pula corda e pega-pega. Então aí está mostrando na tabela. 10 crianças, 10 meninos gostam de pula corda e 7 gostam de pega-pega. Depois nós temos 5 meninas gostam de pula corda e 12 gostam de pega-pega. Então agora, de acordo com as perguntas, vamos lá. Qual é a brincadeira preferida dos meninos? A gente precisa, toda vez que a gente vai olhar uma tabela, a gente precisa saber analisar os dados da tabela. Então, a gente vai parar um pouquinho, olhar as informações dadas na tabela para a gente responder certinho. Então, qual é a brincadeira preferida dos meninos? Então, eu vou olhar o rostinho do menino, que é o cabelinho ruivo, mais curtinho, e ver que a brincadeira preferida dos meninos é a pular-corda, certo? Porque está mostrando a quantidade de 10, certo? Então, é a preferida dos meninos. Letra B. Qual é a brincadeira menos escolhida pelas meninas? A menos escolhida agora, certo? Então, vai ser pular corda também. Porque a gente está olhando que o número 5 é menor do que o 12, então a menos escolhida foi o pular corda, certo? Quarta questão agora. Foi feita uma pesquisa em um congresso, certo? De professores de matemática, para identificar a quantidade de professores e professoras e o tipo de escola onde eles lecionavam. Então, analisando aí a página do livro de vocês, a gente vai ver aí, ó, tipo de escola com essa informação, sexo feminino e sexo masculino, homens e mulheres, escola pública e escola privada. Então, temos essas informações, certo? Por exemplo, na escola pública do sexo feminino, nós temos 12 mulheres, né? E do sexo feminino, 7 homens, masculino que digo. Escola privada, nós temos do sexo feminino 5 mulheres e do sexo masculino 2 homens. Analisando esses dados, a gente vai responder a pergunta que tem aí. Qual é o gênero e o tipo de escola da maioria dos professores entrevistados? Então, a gente vai olhar aí o tipo de escola e da maioria dos professores apresentados. Então, a maioria era do sexo feminino e lecionava em escolas públicas. É só olhar o numeral 12. Então, a maioria do sexo feminino de escola pública, porque é um número maior que se apresenta na tabela. Quinta questão. João fez o levantamento dos preços de alguns eletrodomésticos em 2 lojas. Observe as informações e responda. Então, nós temos na tabela os produtos, loja A e B, que é a primeira informação que a gente vê, e depois, abaixo do nome produtos, nós temos as lojas, as 3 lojas apresentadas, 3 lojas apresentadas. Aliás, 3 lojas não, 3 produtos apresentados, que é TV 32 polegadas, geladeira duplex e ar-condicionado. Para cada produto, nós temos os valores da loja A e da loja B, como vocês estão vendo aí no livro. Então, para a loja A, a TV de 32 polegadas tem uma TV de R$ 899. Na loja B, o valor é de R$ 905. A TV do mesmo modelo, mas em outra loja. Geladeira duplex para a loja A custa R$ 1.599, para a loja B, R$ 1.479. O ar-condicionado, para a loja A, nós temos o valor de R$ 950 e para a loja B, R$ 990. E ainda na tabela busca o total, então ele quer saber o total dos 3 produtos da letra A e depois 3 produtos da letra B. Aí seria o caso de vocês fazerem a continha, né? Procurem um espaço aí mesmo no livro ou em uma folha à parte, para fazer então o cálculo dos valores somando, né? Vai somar da loja A, todos da loja A, R$ 899 mais R$ 1.599 mais R$ 950, que o total vai dar R$ 3.448 para a loja A.
Na loja B é a mesma coisa, vocês vão calcular. Então, 905 mais 1.479, mais 990 e mais 3.374. Total, desculpe, 990 e o total vai ser 3.374. Aí vem a pergunta do lado. Onde é mais vantajoso comprar os 3 eletrodomésticos? Mais vantajoso é aquele que tem o preço melhor, mais baixo. Então, seria na loja A ou na loja B? De acordo com os resultados, vocês vão olhar o número menor. O número menor foi a loja A, a loja B, desculpe, que deu R$ 3.374, certo? E a loja A deu mais alto, foi 3.448. Então, a melhor foi a loja B. Então, de acordo com essas atividades, né, que a gente fez agora, vocês vão rever os conteúdos, vão refazer de novo, se for o caso, vão reler e ver que esse assunto ele não é difícil. Só precisa a gente ter cuidado na hora de analisar cada tabela, de acordo com as informações que elas apresentam. Precisa saber fazer a leitura da tabela dupla entrada, certo? Vocês fazendo isso não vai ter dificuldade, tá bom? E a Jeane vai ficar por aqui.